dando continuidade à nossa lição, ao nosso trimestre. No domingo passado, Diácono Diego, ele trouxe aqui o estudo falando sobre o exílio de Davi, quando Davi se escondeu na caverna, né? E hoje nós já vamos dar um salto lá para 2 Samuel, aonde começa o reinado de Davi. Ou seja, quando Davi se tornou rei, e nós vamos aprender hoje com Davi, nessa lição, tá? Que o ponto principal é de que Davi teve sucesso no seu reinado, porque ele estava sempre debaixo da mão de Deus, sob a orientação de Deus. Se você for ler desde 1 Samuel até 2 Crônicas, aonde relata Davi, tá? Você vai ver que Davi sempre que ele queria tomar uma atitude, ele orava a Deus. Ele meditava, ele procurava a orientação de Deus. Okay? Então, o sucesso do governo de Davi é porque ele estava sob a orientação de Deus. Tá? Então, esse é o ponto central, o objetivo geral da nossa lição é expor isso. Por que Davi foi tão bem sucedido? Porque o tempo todo ele estava sob a orientação de Deus. Tá? Nós vamos aqui apresentar a constituição de Davi como rei. Depois nós vamos evidenciar a consolidação do reino de Davi e atestar a grandeza política do reino de Davi. E nós vamos tocar em alguns pontos aqui que Davi fez durante o seu reinado, quando assumiu, as mudanças que ele fez no povo, né? E que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje e que está se perdendo. Muitas coisas estão se perdendo no dia de hoje, no culto a nosso Deus. Tá? Vamos ler aqui nossa leitura bíblica em classe, nosso texto base, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 5, do primeiro versículo até o versículo de número 12. Diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que feriu os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça de capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim, habitou Davi na fortaleza e se chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa.
E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Eu posso fazer uma consideração, se não vou esquecer aqui. Olha o que ele diz nesse versículo 4 aqui. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Quantos anos faz 30 mais 40? 70. O reinado dele terminou quando ele morreu. Ele, abençoou, passou o reinado para Salomão e morreu. Então, por este versículo, entendemos que ele viveu 70 anos. Olha o que ele diz no Salmo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. Tremendo, glória a Deus. Bom, Aqui é a coração de Moisés, né? Sim. Mas é incrível, né? É uma coincidência falar que a duração é 70 e ele viver 70. Bom, o reinado de Davi, como eu disse, tá, não foi consolidado, não foi entregue a ele somente porque Davi era um homem de guerra, um homem corajoso, mas porque havia uma promessa. E Davi era um homem, tá, temente a Deus. E Deus era com Davi. Por isso o reino foi entregue a Davi. Como a gente leu, tá? Ele reinou em Jerusalém 33 anos, tá? E Judá, lá em Hebron, ele reinou 7 anos, tá? Sendo que o modelo, a forma como Davi governou, nós podemos pensar que Davi, ele foi já, assim como Moisés, como outros, um protótipo do Messias. A forma que ele organizou, estruturou o povo, que ele lidava com o povo, a forma que ele defendia o povo, tá? Nos lembra muito o Messias, Jesus Cristo, no Novo Testamento, a missão, como Jesus ele veio para a sua igreja, como Jesus governa a sua igreja, como Jesus lida com o seu povo, tá? Então, Davi, ele é visto como um protótipo do Messias, por conta da forma com que ele governou e ele estruturou todo o povo. Né? Bom, ninguém é colocado numa posição, ou não deveria ser colocado numa posição, tá, aleatoriamente. Simplesmente porque, eu quero e vai colocar. Essa pessoa, tá, ela tem que ter um mérito, tem que merecer uma certa posição. Tá? E no caso de Davi, nós podemos descrever aqui pelo menos 3 razões por que Davi se tornou rei. Tá? Primeiro, nós podemos começar pensando que Davi, tá, ele já tinha todo o jeito, toda a postura de um rei. Sendo que o principal disso tudo, que Davi já era do meio do povo. Isso confirma o que Moisés disse em Deuteronômio, que Deus levantaria um rei entre os seus. Vamos ler lá novamente, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15. Que diz que não botaria estrangeiro no meio do povo, e sim... 17:15. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Então já começa aí. Davi era já do meio do povo e ele atendia. Tá? Óbvio, você vai me falar, meu irmão, mas Deus já tinha falado que era o homem segundo o seu coração. Sim. Mas Deus, apesar de Deus ter todo o poder para capacitar o ser humano, tá?
Davi já tinha suas qualidades. Davi já era um guerreiro. Só que um guerreiro anônimo. Porque ninguém via o leão que ninguém viu o leão que ele matou quando tentou roubar as ovelhas do seu pai. Ninguém viu o urso que ele matou quando tentou atacar o rebanho do seu pai. Era um guerreiro anônimo. Por ser de uma estatura pequena, vivia no pasto, apacentando as ovelhas do seu pai. Só que ele tinha, todo um perfil. Depois que ele é ungido rei e ele recebe o Espírito de Deus sobre a vida dele, ele se torna agora mais capaz ainda. Deus o capacita ainda mais. Deus o dá mais sabedoria, mais condições. Só que Davi já tinha em seu sangue, a garra de defender o rebanho do seu pai. Fala. Mas ele buscava por isso? Buscava. Davi buscava por obter essas qualidades. De acordo com o texto bíblico, nos leva a entender que Davi sempre foi temente a Deus. Nos leva a entender. Existem pessoas que podem discordar, existem pessoas que não. Por que Deus escolheria Davi? Porque ele acreditava, porque ele seguia a Deus, não é? Entendeu? Por que não qualquer outra pessoa? Porque ele era do meio. O que o texto bíblico me leva a imaginar, é que Davi, como eu disse, sendo anônimo, Davi tinha amor por aquilo que ele fazia. Davi apacentava as ovelhas do seu pai e a protegia. Ele encarava o que tivesse que encarar para manter as ovelhas do seu pai a salvo. Entende? Os salmos que Davi escreveu, a Bíblia não nos relata o tempo que foi escrito, se Davi já era rei, se Davi ainda não era rei, se ele era pequeno, se ele era grande, Mas alguns salmos, se alguém discorda, por favor, vamos conversar. Eu entendo que talvez Davi tivesse escrito aquele salmo, aquela oração, aquele louvor, sentado no pasto, apacentando as ovelhas do seu pai. Até porque alguns salmos são bem campestres, que falam. Sim. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar no faz com que espaço. De um rei. Ainda que ele tivesse sido pastor, Pois é. mas não condiz com a vida de um rei que ele vivia depois que ele... Com a vida que ele vivia depois que ele... Exatamente. Então, isso me leva a entender que Davi escreveu alguns salmos, que é oração, que é louvor, antes mesmo de ter sido rei. Ou seja, aí basta a gente parar e pensar, se Davi já era assim, então quer dizer que Davi já era temente a Deus. Entende? Porque ele só foi ungido rei muito depois. Entendeu? Ele só foi ungido rei depois. Agora, os salmos escritos por Davi não me fala qual foi a data exata, se Davi já era grande, se Davi já tinha sido ungido rei, se Davi ainda estava somente no pasto, ainda não tinha nem conhecido a Samuel. Eu particularmente, eu não tenho essa precisão de quando ele escreveu certos salmos, certas orações. Então, é o que eu estou falando. Basta a gente parar e pensar. Se foi escrito, ele sendo ainda um pastor de ovelhas, mostra que Davi, sim, era temente a Deus. Mas a pergunta é se ele buscava por isso, em ser escolhido. Não, em ser escolhido, não. Davi nem sabia. Davi nem sabia. Portanto, nem Samuel sabia que Davi era o escolhido. Porque Samuel chegou na casa de Jessé e o primeiro que veio, Samuel logo levantou, não pode ser outro além desse, o primogênito. Entendeu? Não pode ser outro formoso, grande, de boa aparência.
Aí Deus falou, olha, não se atente para a aparência. Ou seja, nem Samuel sabia. Foi Deus que falou com ele. Depois que se passaram os 7 filhos de Jessé, que Samuel fala com Deus, Deus, até agora eu não escolhi ninguém. Aí ele fala assim, não, fala com Jessé que ainda falta um. Samuel vira para Jessé e fala assim, aqui, não está faltando ninguém não? Porque, acabaram-se, porque até agora não tem escolhido ninguém. Aí Jessé fala, e não tem um menorzinho. Está lá no pasto. Vai lá e manda buscar rápido. Que a gente não vai se sentar à mesa enquanto ele não chegar. Quer dizer, quer ser escolhido por Deus, seja por menor. Entende? Então, assim, é o que eu estou te falando, a sua pergunta. Davi buscava por isso? Não, eu interpreto assim. Se alguém pensa diferente, vamos conversar. Ele não buscava ser rei, mas ele foi escolhido por Deus. Entende? E a partir do momento que ele recebe a unção, o Espírito de Deus se apodera ainda de Davi. Agora sim, agora Davi, ele tem mais garra para defender. Portanto, quando ele chegou lá perante Golias, tá? Que ele foi diante de Saul, ou antes de ir perante Saul, que ele chegou, ele falou assim, quem é esse que afronta o povo de Deus? Quem é esse que está afrontando? Ele se ofendia. Então eu vejo a grande característica de Davi, que ele tinha cuidado pelos que eram seus. O compromisso dele era cuidar das ovelhas do seu pai, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Entende? Então quando ele recebe o Espírito de Deus, eu já entendo que o Espírito de Deus agindo na vida dele, agora, não que ele tivesse, porque Davi, em momento sequer, a gente já viu aqui nas outras lições, ele se aproveitou das circunstâncias para adiantar o seu reinado. Ele esperou o momento certo, aleluia, de ser consagrado rei, de ser ungido, de ser, como é que fala? De se efetivar, né? De ser recebido pela nação como rei. Tá? Em momento sequer isso aconteceu. Então ele esperou o momento certo. Mas quando ele chegou lá, ele já sentiu a ofensa. O que estão deixando esse cara, esse gigante, esse homem, esse incircunciso, ofender o povo de Deus? Já era o Espírito de Deus na vida de Davi. Tá? Então Davi, ele excluía aqui qualquer possibilidade, tá, de ter que escolher uma pessoa estrangeira. Então primeira característica, primeira razão, Davi era do meio do povo. Tá? Se a gente for ler ainda em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 1, diz assim, então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo, eis que somos teus ossos e tua carne. Olha, né? Um como você. Olha a fidelidade do povo com Davi. Davi era irmão. Porque para alguém chegar para você e falar assim, falar, olha, eu estou contigo e não abro. Aonde tu for, eu estou contigo. É porque a pessoa tem que te amar muito. Você tem que ser muito considerado por essa pessoa. E o povo era assim com Davi. Então Davi era irmão do povo. Ele diz todo o Israel. Exatamente. Todo. Né? Então, o povo recebeu Davi. O povo apoiava Davi. O nosso segundo motivo, tá? A segunda razão que Davi foi levado a ser ungido rei, tá? Ser escolhido, era devido à sua liderança militar. Veja que o que começou a despertar o ciúme em Saul, que quando Saul colocou Davi como cabeça lá das tropas, né, separou uma tropa, Davi saía para a guerra e não perdia uma guerra. Davi saía com seu exército menor do que o normal, né? Mas aquele pequeno exército de Davi era assim com ele. Era assim. Davi sabia liderar.
Davi Foi tanto que o próprio povo diz que Davi combateu e venceu mais do que Saul. Portanto, Saul começou a sentir ciúmes porque ele viu que o povo gostava mais de Davi. O povo tinha uma afinição maior com Davi. Era tudo Davi, Davi, Davi. Não, porque Davi, Davi. Eu fico imaginando isso. Não, eu fico imaginando lá, não sei, os servos lá de Saul andando pelo reino e aí escutando, não, porque Davi, e aquilo chegando ao ouvido de Saul. O povo não para de falar o nome de Davi lá embaixo. Então, isso começou a despertar o ciúme. É óbvio que Saul, nessa altura, já não tinha mais o Espírito de Deus com ele. Então, tudo facilitou essa propagação, né, de raiva, rancor, ciúme e totalmente saiu da direção de Deus. Nós podemos ver a terceira razão, que é uma das principais, é que estava pautado já numa promessa. Que Davi foi escolhido. Quando Samuel, não vou falar, quem pode me responder? Quem pode me responder? Que promessa foi essa? Que foi feita a Davi? Você está falando? Não, a promessa, nós estamos falando de 3 razões, por enquanto, porque Davi foi escolhido rei. A gente falou primeiro, porque ele era do meio do povo, concretizou, tá, o que Moisés disse ao povo lá em Deuteronômio, falou, não vai ser estrangeiro, vai ser do meio de vocês, do meio da nação, tá? Segundo, a gente falou, porque ele tinha uma boa liderança militar, tá? Ele sabia liderar um povo, um exército, tá? E o terceiro está pautado numa promessa. Qual foi essa promessa? Nós já estudamos aqui. Que teria um rei, que Deus daria um rei, que seria levantado um rei. Quando isso aconteceu? Porque Moisés falou lá atrás. Mas a gente estudou aqui que Saul errou. O que Saul fez que ele errou? Que Samuel chegou para ele. Os irmãos não lembram? São os filhos de Saul. Não. Desobedeceu, rebeldia dele. Saul não esperou Samuel para realizar o sacrifício depois da guerra. Tá? Eles foram, guerrearam, a ordem era para que matasse tudo e todos. Aí Saul foi e berganhou com o rei em troca da vida do rei, pegou lá umas cabras, umas ovelhas, uns bezerros e ficou. Ele tinha que esperar. Ele tinha que esperar Samuel chegar. Porém, Samuel atrasou, não chegou. Chegou 5, 6 dias depois. Nesse meio tempo, Saul se achou no direito de pegar aquelas bezerras que eram para ter sido mortas, tudo, pegar e prestar o sacrifício. Saul não respeitou o ofício sacerdotal. Quando Samuel chegou, Samuel falou assim: o que tu fez? Aí ele falou: não, porque o povo me estava me pressionando, porque não sei o que. Olha, eis que hoje mesmo Deus tem escolhido um segundo o seu coração para reinar em seu lugar. Foi aí a promessa. Samuel já tinha falado com Saul que Deus levantaria outro homem. Está pautado numa promessa. Entendeu? Essa é a terceira razão. Por que Deus botou Davi como rei? Porque ele estava pautado numa promessa. Nós podemos ver que em relação aos reis, aos governantes, tá? Quando a Bíblia fala aqui, no caso, pastor de ovelhas, tá? No caso de um rei, está falando dos governantes. No caso de um reino, está falando de governantes. Por exemplo, na nossa leitura bíblica em classe, segundo Samuel capítulo 5, versículo 2, a última parte do versículo diz assim: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Veja bem, Davi aqui, ele seria como um pastor
diante do povo. Tá? Um pastor, e o seguinte, a gente pode ver que como um pastor, ele iria liderar, ele iria proteger, ele iria julgar o povo, ensinar como função de um pastor. Tá? Portanto, ele diz lá, ó, apacentarás o meu povo. O pastor é quem apacenta. Davi, ele não foi visto somente como um rei, um rei que castigava, oprimia o povo, que cobraria, extorquiria o povo, arrancaria do povo, tá? Mas Davi apacentaria o povo, ele cuidaria do povo, tá? Então, ele seria um capitão, príncipe, líder, todas essas características, cuidando do povo de Deus, tá? Veja bem que para que Davi tivesse um reino consolidado, bastava ele ser, como eu disse, pastor, amoroso, carinhoso, justo com o povo, tá? E o povo automaticamente, como a gente já viu, já falou aqui, Davi já tinha do povo toda a confiança. A gente vai comentar um pouco mais para frente, mas aonde Davi passava, aqueles que guerreavam contra ele, os que não morriam, passavam a servir ele. Entende? Fora o principal, o seu povo, a sua família ali como um povo, como nação, como a gente disse, era unha, né? E carne, estava junto com Davi. Entende? Mas por que isso acontecia? Porque nós podemos ver que Davi não obrigava o povo, ele conquistava o povo. Aleluia. Entende? O povo era conquistado por Davi por conta da sua postura, por conta da forma com que ele agia. Só que ele agia assim por quê? Porque ele estava sob as mãos de Deus, sob a orientação de Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus. Então, tudo que Davi agia era no centro da vontade de Deus. E isso refletia para o povo e o povo se maravilhava. O povo gostava de Davi. Tá? A gente pode ver, por exemplo, tá? Quando o apóstolo Pedro diz que deve-se pastorear, tá? Um rebanho, mas sem obrigar. Vamos ler lá? 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 3. 5:3. Ó. Ele fala sobre os deveres dos anciões, tá? O apóstolo Pedro aqui falando, ó. Vamos ler a partir do 2. Vamos ler. O 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Isso a pessoa que vai pastorear, tá? Agora ele entra. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Vocês são meus. Vocês têm que vir porque eu estou mandando. Vocês têm que fazer porque eu estou mandando. Não é assim. Paulo também fala Entende? isso. Nós vamos ler lá. Nós vamos ler lá. Ó, não tendo como domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aleluia. Quer conquistar? Seja exemplo. Quer ser respeitado? Seja exemplo. Isso aqui não vale só para um pastor de uma igreja, para uma liderança da igreja, vale para você na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua família. Quer ser respeitado? Seja o exemplo. Quer que as pessoas te respeitem por quem você é? Seja o exemplo. Vamos ler lá ainda o apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24.
1:24. Diz assim: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que a intenção dele não era dominar a fé de ninguém. Ele não queria dominar, mas ele queria ser um cooperador da sua fé. Aleluia. Ou seja, vou agarrar na sua mão e vou caminhar contigo. Aleluia. Você precisa de ajuda? Estamos aqui. Aleluia. Está com dúvida? Pergunta. Não sabe? Eu vou te ensinar. Ser um cooperador da sua fé. Tá? É o que o apóstolo está falando. E isso estava no perfil de Davi. Isso é bonito. Por que o povo gostava de Davi? Por que o povo chegou e falou, como a gente leu lá no nosso texto básico, de 2 Samuel capítulo 5, eles falaram assim: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Olha, eu fico imaginando Davi escutando isso, né? Aquela multidão, e eles falando assim: olha, a tua carne e os teus ossos somos. Para onde tu for, a gente vai contigo. Não é tão bom quando uma pessoa, seja seu amigo, seja um parente, chega para você e fala assim: ó, que tu precisar, eu estou contigo. Já não é gostoso? Pelo menos eu acho isso muito bom. Quando alguém chega comigo e fala assim: ó, mano, precisar, estou aí, só chamar, estou contigo. Eu já fico, poxa, não estou sozinho. Agora tu imagina um reino falando isso, né? Como Davi não se sentiu? Mas toda a honra e toda a glória era dada a Deus e é dada a Deus. Aleluia. Amém? Bom, segundo ponto que a gente pode pegar aqui é o seguinte: ninguém pode ou consegue fazer alguma coisa sozinho. O que Davi fez? Uma aliança com o povo. Davi precisava do povo. Davi não podia ser rei se o povo não o apoiasse. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Você precisa das pessoas. Você precisa daquele que está à sua volta. Você trabalha no seu trabalho, mas é uma equipe trabalhando contigo. Imagine se você tivesse que fazer o seu serviço sozinho. O que poderia se fazer em 2 dias, você levaria 2 semanas. Mas tem uma equipe. Enquanto tu está trabalhando em um lugar, já tem outra equipe trabalhando em outro lugar. Na programação, é dividido por equipes. Dentro de uma igreja, o pastor precisa de uma equipe. Não se pode fazer a obra sozinho. O pastor de uma igreja precisa das suas ovelhas. Senão, que pastor que ele vai ser? Pastor sem vergonha. Não existe. Tá? Muitos que hoje dizem: sou pastor, tá? Mas qual igreja você pastoreia? Você tem uma igreja? Eu sou itinerante. Entende? Não tem. Às vezes ele não precisa estar exatamente de frente para uma igreja, responsável único daquela igreja. Mas ele precisa ter uma igreja. Eu não posso me tornar um pastor e ficar dentro da minha casa. Não, eu não vou para a igreja, eu sou pastor. Tá, mas que pastor que tu é? Tá? Então não existe isso. Davi não podia governar sozinho. Ele precisava do povo. Tá? Então, tendo a qualidade que ele tinha de um bom rei, ele soube, tá, firmar esse acordo com o povo. E nós vamos ver para frente as mudanças que ele fez. Ele delegou funções, tá? Então Davi, ele sabia já que não estava sozinho. Mas mesmo assim, eu vejo que Davi, ele fazia questão de manter essa aliança com o povo. Ele fazia questão de manter. Não, tipo, é a mesma coisa o pastor Joabe chegar aqui. Ele sabe que nós somos as ovelhas que ele pastoreia, mas ele fala assim: não, eu preciso de você.
Eu preciso de você. Querer firmar ainda mais esse elo, essa aliança, essa confiança, no caso de Davi, entre rei e nação. No caso de um pastor, pastor e as suas ovelhas. Entende? Então, Davi, ele tinha essas qualidades. Entrando aqui no segundo ponto, no segundo tópico, tá? Veja bem, quando Davi ele foi consolidado rei, tá? Antes disso, vale ressaltar aqui em breves palavras, tá? Um resumo. A gente no último domingo a gente viu Davi exilado, né? Foi falado aqui pelo diácono Diego, ensinou o que aconteceu com Davi, o que representava o exílio, né? Em nossas vidas, enfim. Só que até Davi se tornar rei, ainda aconteceram algumas coisas, tá? Davi ele ainda teve que fugir. Por exemplo, Davi ele chegou a se aliar a outros povos para para guerrear contra Israel. Só que olha como é que as coisas de Deus, quando ele chegou lá, expulsaram ele, falaram, não, tira esse cara daqui. Porque vai que quando a gente está no meio da guerra, ele se rebela e mata todos nós. Davi ele estava com medo de Saul. E ele foi se aliar a outros povos. E aí quando chegou lá, ele tinha um grande amigo, quer ver? Vou dar a referência para os irmãos leem em casa. Porque os irmãos vão entender toda essa história, quer ver? 1 Samuel, o capítulo 29, por exemplo, os irmãos podem ler o 27 de 1 Samuel e o 29, em marcha com Aques contra os israelitas. Só que quando chegou lá, o general de guerra falou, não, tira esse homem daqui. Esse homem não é um deles? Não, mas ele está do nosso lado, ele vai guerrear com a gente. Não, tira ele daqui. Manda ele de volta para a casa dele. Então, mesmo com medo, fugindo de Saul, ele não pôde guerrear contra o povo de Deus. Porque ele era o rei. Entende? Só que o medo fez isso. Depois, quando Saul morre, tá? Saul vai guerrear contra os filisteus, e aí ele vê que todo mundo estava morrendo. Ele pede o seu servo para que o matasse, o servo não quis matar. Saul pega a espada e se lança sobre a espada e morre. Aí o seu servo vai, fica a espada também, se lança sobre a espada e se mata também. Olha só, o fim trágico de uma pessoa sem a orientação de Deus, que se rebela contra o povo de Deus. Tá? Nesse meio tempo, Saul morreu. Aí o que aconteceu? Davi foi aclamado rei lá em Hebrom. Porém, lá do outro lado do reino, o servo de Saul pega o filho de Saul e bota como rei também sobre Israel. Olha o problema aí. Olha a divisão. Lembra quando foi falado aqui, eu acho que foi o diácono Diego que deu esse estudo, que ele comentou sobre rebelião ser um pecado de feitiçaria? Separação. Como acontece a rebelião? Separação. Não concordo com você, vou me separar e vou levantar e vou para outro lugar, para outra igreja, enfim. No reino, eu enxergo assim, trazendo para a minha vida, a separação. O que aconteceu com essa separação? Quando Davi e o filho de Saul, como rei, se encontraram, guerrearam, se mataram. Davi matou todo mundo com seus homens. Mas morte aconteceu por conta de divisão. Nos dias de hoje acontece muita morte espiritual. Verdade. Por causa de divisão. Meu Deus. Quantas pessoas morrem espiritualmente hoje, param de caminhar porque estão divididas no meio do povo. Estão se excluindo no meio do povo. Ao invés de ser como a gente conversou aqui, bem no comecinho, sentar e conversar, expor, me explica, me ensina.
porque eu não estou entendendo, porque eu estou confuso. Ao invés de acontecer isso, a pessoa levanta, sai em contenda, e a maioria das pessoas que saem em contenda podem até caminhar, continuar caminhando por um tempo, mas chega uma hora que ela cai. Não vai ter força. Entende? A separação leva à morte. A divisão no meio do povo leva à morte. Morte espiritual. Inclusive, a parte que o irmão falou que ninguém vive sozinho, né? Ninguém? Exatamente. Você não faz a obra sozinho. Não adianta você querer bater no seu peito e falar assim, não, vou cultuar ao meu Deus da minha casa. Tu vai conseguir. Talvez, não sei, vamos ser generoso. 1 ano. É muito. É muito, né? Mas vai chegar uma hora que tu vai falar assim, tô cansado hoje, não vou fazer não. Aí chega amanhã, não. Ai, caramba, eu tinha que fazer, não vou fazer. Vou dormir. Tem outro compromisso. Esqueci. Quando vê, já caiu no esquecimento, já se passaram dias, meses, semanas, anos, séculos. Com a igreja onde isso já acontece, imagina em casa mesmo. É mais difícil. Né? Então, quando Davi, aí agora chega o reinado de Davi. Quando Davi, ele vai lá e mata o filho de Saul, que estava como rei, e agora Davi, ele é reconhecido por todo Israel, Davi ainda teve que guerrear, porque existia um povo em Jerusalém, que tinha tomado Jerusalém. Davi, ligeiramente, teve que se juntar e ir lá expulsar aquele povo de Jerusalém. Então Jerusalém, ela era vista como como é que se fala? Espólio de guerra. Espólio de guerra. Que ele conquistou na guerra. O que eram os espólios de guerra? Se você está confuso. Naquela época, quando eles guerreavam, a cidade, que perdia, todo mundo era morto, eles iam lá e pegavam todas as suas relíquias, ouro, prata, né? Os despojos de guerra, né? E aí trazia para a sua cidade. Aquilo servia de suplementação, de riquezas para o reino que venceu a guerra, né? E Davi tinha Jerusalém, como um espólio próprio. Ele conquistou Jerusalém, se tornou a cidade de Davi, Davi, ele teve que lutar. E o impressionante é que Davi já conhecia as estratégias do inimigo. Ele teve com eles. Ele foi amigo deles, com medo de Saul, lembra que eu falei? Capítulo 28, 29 de 1 Samuel, você vai ver. Ele foi amigo. Ele conhecia. Então, Davi, ligeiramente, juntou o seu exército, expulsou aquele povo de lá. E agora, a cidade de Davi. Aí, qual é o passo que Davi agora quer fazer? Davi, quando chega em Jerusalém, a Bíblia vem dizer que a família de Davi aumentou. Então, agora, o nome de Davi era ainda maior por conta da sua família, sua esposa, seus filhos, que nasceram em Jerusalém. Só que aquilo ainda não estava bom para Davi. Davi agora precisava, quando o povo de Deus perdeu a guerra para os filisteus, e os filisteus roubaram a arca da aliança. Agora a presença de Deus não estava no meio do povo, porque os filisteus tinham roubado a arca lá atrás, quando os filhos de... Qual era o nome do sumo sacerdote? Desculpa, eu esqueci. Que morreu. Eli. Quando os filhos de Eli foram em rebeldia para a guerra, perderam a guerra, morreram na guerra e a arca do Senhor tinha sido roubada. O povo de Deus perdeu a presença de Deus. Mas agora Davi, ele vai e quer trazer a arca de volta. Só que ele quer fazer de Jerusalém o templo. Ele quer fazer de Jerusalém o local onde habitaria a presença de Deus. Na cidade de Davi. Se você for ler, eu não vou ler porque é todo o capítulo, mas os irmãos, em nome de Jesus, os irmãos leem em casa o capítulo 6 de 2 Samuel, vai contar tudo que Davi fez
para trazer a arca para Jerusalém. Capítulo 6 de 2 Samuel. Tá? Sendo que, olha só, Davi ele edificou Jerusalém. Agora a capital, agora é a cidade de Davi. Ali estava concentrado, né, toda a atenção do povo em Jerusalém. Certo? Depois, Davi ele faz umas reformas religiosas. Só que essa reforma religiosa que eu me refiro é a reforma religiosa de quando Davi tentou trazer a arca para Jerusalém. Veja bem que quando Davi tentou trazer a arca a primeira vez, ele pegou lá um exército de homens, pegou uma carroça de bois e colocou 2 pessoas lá guiando a carroça. E a Bíblia vem dizer nesse capítulo 6 que o povo cantava e festejava. Porém, Uzá viu que a arca ia cair da carroça, do carro de bois, né? E encostou a mão para tentar segurar. E Deus ali fulminou na hora, porque a Bíblia diz que Deus não gostou daquilo, do que foi feito. E a Bíblia também diz que Davi se entristeceu, porque Deus tinha matado a Uzá. Ele não tinha entendido, né? Exatamente. A arca não podia ser transportada em carro de boi, sim, nas costas dos levitas, dos Então, Davi ele volta, ele deixa a arca na casa de Obed-Edom, tá? Deixou a arca lá na casa de Obed-Edom e Davi voltou para casa, falando assim: como eu vou trazer a minha arca? Como eu vou trazer a arca do Senhor para Jerusalém? E aí, depois os irmãos lêem também lá em 1 Crônicas, os irmãos vão ver toda a referência, todos os detalhes, tudo lá. Davi, ele pensa, e resumidamente falando, Davi agora, ele volta com o exército, com os levitas carregando a arca, e a cada 6 passos que davam, era feito um sacrifício a Deus. A cada 6 passos que eles davam para a arca, eles sacrificavam um boi. Olha, tá? A reverência que era agora, a mudança que Davi fez. Davi fazia isso porque ele tinha um carinho, ele tinha uma reverência pelas coisas de Deus. Ele entendia o valor que tinha as coisas de Deus, diferente de Saul, que foi insensível em relação às coisas de Deus. Davi ele tinha um cuidado especial e ele fazia questão de ter esse cuidado. Então, a cada 6 passos que eles davam, sacrificavam um animal. E cantavam com harpas, com saltérios, com louvores, iam cultuando a Deus enquanto a presença de Deus chegava em Jerusalém. E aí, o impressionante é que Davi, quando cultuava a Deus, ele se entregava de coração. Davi ele se entregava mesmo a ponto de que, quando a arca entrou em Jerusalém, Davi, vestido somente com um éfode de linho, Davi começa a dançar diante do povo. Mas dançar, vamos entrar agora, vamos abrir um parênteses. Dançar, muitos hoje dançam, mas vou dançar porque Miriam dançou, porque Davi dançou, aí eu passinho para lá, passinho para cá, nem vou fazer muito, senão a coluna trava aqui. Então, as pessoas hoje estão radicalizando, banalizando isso. Veja bem, Davi dançou porque foi a forma que ele achou, que ele sentiu que deveria cultuar a Deus naquele momento. Uma outra coisa, ele dançou lá na rua, não foi dentro da tenda não. Não foi dentro da tenda, foi aos caminhos de Jerusalém, enquanto a arca estava sendo passada. Tá? Portanto, Mical, que era uma das esposas, era filha de Saul, se escandalizou com Davi. Porque Davi, dançando somente com um éfode de linho, ele ficou praticamente nu, seminu na frente dos servos, das servas, mas Davi não estava nem aí. Mas o que eu quero expor aqui é que a dança de Davi foi a maneira de que ele achou para adorar a Deus naquele momento.
E ele se entregou de coração na sua adoração. Tá? Fala. Uma coisa muito importante sobre dança é que no original hebraico a palavra dança não é dança como uma dança nossa. Por exemplo, movimento corporal. a dança é um movimento, a palavra em hebraico original é um movimento corporal, saltitamento patriótico. A palavra. Então não é a mesma dança de uma mulher dançando, por exemplo, de pessoas dançando numa festa. Não tem nada a ver. É a mesma palavra no português, mas no original hebraico, a dança é outro sentido completamente diferente da dança que se dança. Vamos dizer que é um ato de reverência. Gesto. É um gesto. No original hebraico, a palavra é saltitamento patriótico. Ou seja, é uma comemoração, uma expressão corporal comemorando alguma coisa. Mas de nenhuma forma ela se assemelha à dança que se fazem hoje e usam essa passagem. Exatamente. O que acontece? Porque a diferença que eu vejo, tá, é que hoje a dança hoje, tá, para nós, ela é o objetivo da dança é ser sensual. É atração. Por isso você dança. A dança do bem. Não, mas Diversão. é a dança. Diversão. E a dança não é dança, que tem os índios que eles fazem, né? O Sim. culto deles lá, eles têm Mas ali o objetivo deles não é atrair ninguém. Mas aquilo é uma adoração. Aquilo é uma adoração. Entra no que é o ponto de Davi. Davi, quando dançou, ele não estava querendo sensualizar para ninguém. Ele não estava querendo chamar a atenção de ninguém. Ele dançou porque era um ato de reverência. É o que os índios... Era uma adoração a Deus. Então ele dançou. Ele estava alegre pelas vitórias que Deus deu. Entendeu? Deixa eu só falar, eu conheço uma menina que na igreja dela tinha ministério de dança, né? E aí ela dançava e ela me contou o seguinte, que ela dançava porque eles entendiam que aquilo ali era uma forma de adorar a Deus, assim como louvor e tudo mais. Até que um dia ela estava dançando e um visitante mexeu com ela enquanto ela dançava. E aí ela falou assim, não, ele estava prestando atenção em mim, entendeu? Eles até botavam roupas largas e tal, mas aquilo ali estava sendo a atração do momento, e não estava levando as pessoas a adorar. Então ele entendeu que aquilo que eles estavam fazendo não era uma adoração a Deus, era uma apresentação para o público, entendeu? Então ela disse que ela se sentiu extremamente ofendida, porque em pleno culto um rapaz mexeu com ela, e aí nunca mais ela quis dançar. Então a dança hoje é vista assim. E a dança hoje, tá, diferente, como o Diácono explicou a diferença, né, no original, do que é hoje, tá? Pode falar. Mas eu não sei qual passagem onde que fala, mas fala que você deve adorar a Deus com alegria, eu não sei se fala com algum tipo de dança. Não, fala o Salmo 150, versículo 150. 4, em algumas versões fala, louvai com saltério e com danças. Mas essa dança que fala ali é o que o Diego disse, movimento corporal. Quer ver? Eu vou dançar aqui louvando a Deus. Eu te amo mais do que tu. Que eu estou dançando, gente. Eu não preciso rebolar, fazer gesto, né? Até aquela dança obscena que lançaram no mundo aí, dança não sei o que duro. Eu não posso falar o primeiro nome. Vocês entendem. Tem gente dançando isso dentro da igreja, gente. Tem gente dançando com parzinho mesmo, forrozinho, gente. Absurdo. Aí não é esse tipo de dança que as igrejas falam. Palma já é dança. Mas É expressão corporal. Ó, vou dançar. Senhor, tu és o meu Deus. Eu já estou dançando. Entendeu? O problema é que quando fala dança, como você está perguntando, as pessoas já logo pensam em passinho, em coreografia, em boladinha. A dança no original bíblico, hebraico, né? Vamos falar de uma forma simples, é uma forma de você reverenciar. Aleluia. Entende? Então é muito diferente. O mundo hoje, que usa muito a dança, né? Qual é a finalidade da dança no mundo? Não, aí é atração. Entendeu? Depende.
Depende. Não, tem dança clássica. Claro. Mas quando se fala A de maioria. dança no sentido popular, é sensualidade. Não é. Por exemplo, antes de se converter, o senhor já foi no baile? Para que o senhor ia no baile? Eu sei para que eu ia. Não, eu não. Não. Muita gente faz isso. Até mulheres mesmo vão para o baile dançar para quê? Eu acho Não que precisa falar, o porque limite até- da dança Eu dentro da vejo igreja que- é quando você está chamando a atenção para você. Exato. Porque aí você tá, as pessoas estão deixando de adorar e prestando atenção nisso. Eu acho que o limite é esse. Eu entendo o ponto de Gesto vista que faz você está querendo chamar a atenção para que a dança não é o conceito que tem hoje em dia, de um modo geral, né? Mas nem todo mundo tem esse conceito, isso que eu falo. Eu vejo que, no meu caso, por exemplo, meu pai era um sujeito que gostava de dançar, porque ele gostava de dançar, né? Ele gostava de dançar com a minha Sem mãe, problemas. inclusive. Agora o ponto é o seguinte, se o irmão, digamos, o irmão gosta de dançar, uma valsa, se o irmão começar a dançar aqui, a igreja vai adorar a Deus ou a igreja vai prestar atenção na sua dança e no final vai te aplaudir? É a mesma questão do louvor, como ela colocou, sabe? Mas Depende de quem vê. exemplo, Por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir o Balé Bolshoi em Moscou. Aquilo é uma obra de arte, é uma Mas coisa é fantástica. Não Pois tem é, nada a mas ver quando com se ser tratando- Tem sensualidade. Mas se tratando a Deus, o ponto é o seguinte, Mas eu não não dá vou fugir louvor a muito, Deus. porque senão a gente começa a confundir as coisas. Se tratando de Deus, as pessoas hoje dançando dentro da igreja não levam ninguém à adoração. Está fazendo a Sim, igreja uma apresentação, mas se não- o povo. Depende, não leva ninguém não. Pode levar algumas pessoas, se a dança não leva, o louvor também não leva. O louvor leva. Não, por quê? Mas qual louvor que o irmão canta? Porque louvar é adorar a Deus. Pois é. Agora, se você canta um louvor que não tem, que Deus é a última coisa que aparece, concordo com o irmão. Depende de quem ouve. Entendeu? É isso que eu falo, depende de quem ouve. Então, Assim assim, como a dança depende de quem vê. Mas na Bíblia não se encontra nenhuma referência da dança ligada à adoração. não tem. Mas existe Existe o louvor louvor. ligado à adoração. É. Existiram batalhas que foram vencidas porque o povo louvou a Deus. Louvor. E por Jericó. causa do louvor, Então, mas eu acho que uma coisa está implícita na outra, porque louvor, o que é música, é ritmo, e dança é ritmo, sabe? Eu acho que o sujeito, a pessoa pode cantar e pode cantar assim, pode cantar papagaio, dança. pode cantar É uma dança. tendo uma dança. Agora, a partir do É uma momento. expressão E a corporal. dança e a expressão Mas corporal ele é não uma tá com expressão de sensualidade. alegria de estar louvando a Mas Deus. Mas tem gente Esse é que o dança, Mas liga a dança com a sensualidade. É, isso, mas é Aí outra isso coisa. dentro da Como igreja. também tem músicas que falam de sexualidade. É, Sim, Essa é a mas diferença. esse é o ponto. É isso que a gente está falando. Então. Igual o irmão acabou de falar. Eu posso louvar e fazer assim. Amém. O irmão está Amém. louvando, o irmão está se expressando, Então, entendeu? como também tem uma dança de adoração. por que Agora, dança de assim, adoração é antibíblico. não? Hã? Dança de adoração é antibíblico. Mas Não existe Eu dança não de vejo adoração. por quê. Eu não Na vejo Bíblia. por quê. é a Bíblia. Mas se a Bíblia não te dá nenhum exemplo de dança como forma de Mas adoração, também não condena, porque quando ela fala em louvor, Mas não é ela porque a Bíblia não pode dizer, você condena, pode, você pode fazer. pode louvar com ritmo. mas a Mas Bíblia, isso eu acho que está aí no nosso coração. É, exatamente. Eu acho que no que Mas aí vem, a malícia está no coração, então vem de fugir da aparência do mal. Não, mas E a se eu estou Se o nessa próprio Davi malícia, dançou, aí eu vou ver mas é outra isso que nós coisa. estamos Como que falando. é antibíblico? Mas é isso que nós estamos Mas falando. aí a finalidade Como foi a da dança e da dança dele? Eu acho que ele adoração é a ficou virando o teu manioca, pulando, Ah, girando. então, é isso que eu tô querendo Mas ele não dizer. ficou rebolando, sacudindo a anca e fazendo Claro, a dancinha claro. do seu duro. Ele não fez isso. Claro. Não fez isso. Fala, Thiago. Estão fazendo isso dentro da igreja. Não, Irmãos isso é que claro, não tem tem um dúvida. dia vai abaixando um pouco até no chão. Tá doido, cara. Pastor, a coluna aí, pastor. a coluna. Fala. Eu tenho que mostrar para vocês entenderem o que eu quis dizer. Ó. Meu Vamos Deus. começar fazendo um jogral assim. Fala, Pode falar. Eu entendo que não seja bíblico, entendo que a adoração como dança dentro da igreja chama a atenção de todos para a pessoa que está dançando, não para Deus. Verdade. Entendo sim, mas existem também povos que adoram a Deus, como na África, com dança. Então eu gostaria de saber assim,
Ok, não é bíblico, não está escrito na Bíblia. Faz parte da cultura. Faz parte da cultura. Então eles não estão adorando a Deus? Estão, porque faz Estão. parte da cultura Pode, também. eles não estão dançando para se apresentar, Bom. estão dançando para Só adorar. vamos falar com mais propriedade, mas até onde eu sei eles fazem tudo com dança. Tudo. A dança é parte Faz da parte dele. comunicação deles. Entendi. É diferente. É É diferente. como você A fala, gente- por exemplo, com o sulista do Brasil que fala cantando. Ele fala cantando, ele dá bom dia cantando. Faz parte. A gente não pode chegar lá no país deles, na África, no modo geral, aonde quer que eles estejam, e chegar lá e querer condenar eles, porque Não, aquilo mas- faz parte Não, deles. não, 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 não. Não me entenda mal. Desculpa, mas não me entenda mal. Não estou falando assim de condenação. Eu só estou querendo É porque entender. é diferente. Não é bíblico. Porque, Gente, rapidinho. sim, eu Não estou é- entendendo o que você está falando. Não é bíblico, mas tem outras culturas que adoram a Deus Mas aí não é dançando. bíblico no sentido que a gente está falando, mas é o que o Diego disse. Porque no original da dança não é o que a gente dança hoje. Eles não dançam o que a gente dança hoje. A partir do momento que eles trocarem a dança cultural deles por rebolar, botar a mão no joelho, abaixar, mas isso- fazer, aí já fugiu. Mas isso nós sabemos que realmente na Bíblia está escrito em Coríntios, 2 Coríntios 12, sei lá, não sei, ou primeiro, que tá, não vos conformeis com esse mundo, né? Nós não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. Então é óbvio isso que que tá se uma acontecendo. moça está dançando, ou se um rapaz está dançando no púlpito da igreja, rebolando, colocando a mãozinha no joelho e descendo até o chão, com certeza que não é bíblico. Pois Mas é. da mesma forma, se você tem, por exemplo, uma igreja alemã que ela cria um ministério de dança na igreja, você tem lá 5 pessoas na frente dançando com pano e fazendo movimentos. Você acha que isso é antibíblico ou isso é uma forma de adoração? Nossa, agora eu tô confusa, porque até então... Faz parte Peraí, da deixa eu cultura do deixa eu povo falar. alemão a forma de comunicação através da dança? Eu não sei se faz ou não. Não faz. Não faz É só parte. você olhar para os alemães que não faz. Mesmo uma coisa. Então, quando uma igreja alemã, uma igreja brasileira, ela pega isso e traz isso para dentro da igreja em forma de um ministério de dança, ela está trazendo o mundo para dentro da igreja. Ela está copiando também. Completamente diferente é você ver uma igreja angolana, onde as mulheres do coral, do louvor, como acontece aqui, a Esther canta. A Esther, a própria irmã, que É. chega aqui à frente, Que faz canta parte e dela. dança, mas ela canta e dança não como. Independente de ser E sensual. tu já viu como é que é diferente? natural, Quando a nossa irmã diferente. vem aqui à frente cantando, É a completamente forma diferente. é bonito É de ver. adoração, Entendeu? Você vê Agora, que faz parte dela. Agora, se amanhã o pastor João fala assim: não, a partir de hoje nós vamos aqui fazer um ministério de dança e a irmã Esther e a irmã Otília estão responsáveis pelo ministério de dança. Está errado. Porque está trazendo uma coisa que não faz parte da nossa cultura, não faz parte da nossa forma de expressar, é uma coisa daquele povo específico. É deles. Do Ai, país. desculpa, mas É do então, país dele, eu entendo, intelectualmente eu entendo o que vocês estão querendo dizer, mas não entra. Então, olha Mas, e por exemplo, pega o eu Espírito vi, Santo. por exemplo, no Aqui. Brasil, Porque eu acho bonito. no Brasil tem muitas igrejas As que meninas têm fazem história. isso. É coreografia, um monte de meninas fazem principalmente gesto no mão. Então, também Eu acho assim, eu acabo vendo isso como uma forma de adoração, porque já vi muita gente dentro da igreja até mesmo adorar, levar a adoração, não com dança, a pessoa correndo atrás, mas Isso, justamente com entendi. gestos. Isso é errado dentro da igreja. Aí é o que a gente está falando. Dança é Expressão corporal. expressão corporal. Sim. Tá? O ponto que a gente está falando aqui, para que não fique a confusão, é de que hoje estão se trazendo costumes do mundo Sim. para dentro da É igreja. isso. Falando o que a Fran está falando. Por que, que lá não é pecado? Porque lá faz parte deles. Essa dança, lá na África. Faz parte, faz parte. Se você fosse africano e morasse lá e cultuasse a Deus, você estaria dançando, adorando a Deus. Ponto. Só que nós não estamos num local onde a dança faz parte dessa cultura. E uma outra coisa, Entende? a Otília está aqui. Eu tenho certeza que a dança que eles dançam lá em igreja não é a mesma que se dança no mundo lá É fora. diferente, é o que eu falei. Olha, eu particularmente eu acho muito bonito quando a irmã vem aqui cantando na frente com alegria e se mexendo do jeito que ela se mexe, a irmã Esther quando vem, eu acho bonito. É lindo. Eu acho bonito. Mas o que eu vejo? Aí é cada um tem o direito de aceitar ou não, de concordar ou não. Enfim, ore a Deus e peça esclarecimento ao Espírito com Santo. certeza. Tá?
Mas, por exemplo, é muito diferente ver quando essas irmãs chegam aqui à frente cantando e dançando. Você sabe que é uma coisa natural, uma coisa que não foi ensaiada, uma coisa que não foi feito lá no mundo e eles estão tentando replicar aqui. Eles simplesmente vêm louvando e adorando. Aleluia. Não é para apresentar, é para adorar. Entende? Pode falar. Eu lembro quando eu ia para a igreja com minha mãe e o Espírito Santo agia tão tremendo nas pessoas que elas pulavam, saltavam. E era uma coisa assim que eu falava assim... Cuidado com isso. Não, mas quando eu era muito... Mas cuidado com isso. Porque desde sempre isso existiu. Então não Ó, existe. eu Não, vou falar não uma existe. coisa. Cuidado. Quando eu cheguei aqui, Então o Espírito ele vem caladinho, quietinho, você tem que fazer. Não, a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito é sujeito ao profeta. profeta Então, tem controle. essa coisa de, o Espírito Santo desceu à igreja, ele me tomou um espírito, não conseguiu me controlar. Isso não é Espírito Santo, isso é demônio. O Espírito Santo é sujeito ao profeta. Tá, mas Tome cuidado com as Ele ficar pessoas. quietinho, ele baixou... olha a experiência que eu Eu vou tive. comentar, A experiência que eu tive aqui, olha, rapidinho. Entendeu? Ô pastor, deixa ela falar, ela está com a mão levantada. Fala. Então o teatro também não é legal, né, na igreja? Dentro da igreja? Como forma de adoração, não. Ai, eu não entendo então, gente. Como, ok, mas assim, por exemplo, o Ministério Infantil. Vamos fazer um teatro, vamos fazer um jogo, não, vamos apresentar. Não é adoração a Deus? São crianças. Gente, vamos diferenciar criança, ser humano, criança adulto e ser humano adulto? Não sei. Por exemplo, existem igrejas no Brasil, tem uma companhia de teatro no Brasil chamada Jeová Nissi, se não me engano. Alguma coisa desse tipo. E tem algumas igrejas no Brasil que elas trocam o momento da pregação pelo teatro. Nós vamos fazer um culto, o Diácono Valor vai dar aula, o Ministério de Louvor vai louvar, e na hora da pregação, ao invés do pastor pregar, vamos fazer um teatro. Está errado. Não, sim, com Certo? certeza. Mas, por exemplo, eu já vi adultos, sei lá, num culto jovem. Culto de jovens, tem muito isso. Fiquei meio impressionada, o João ficou com medo, mas tudo bem. Tipo assim, teve o culto e tudo. Não teve o culto ainda, teve uma apresentação de teatro, depois vai ter o culto, tipo uma abertura assim. Aí vem um moço lá da frente, lá da entrada da igreja com as correntes arrastando e João já segurando gente perto dele, era pequenininho, já segurando. Uma peça que fizeram. Então, uma peça de teatro. Foi lindo, foi bem impressionante. Foi lindo, eles fizeram isso tudo, assim, no culto, eles vieram, aí teve Ministério de Dança também, que as meninas dançaram junto com o teatro. Achei aquilo impressionante. Eu falei, nossa. Por que você achou impressionante? Porque foi muita coisa, né? Muita informação. O cara vem com A parte as cênica. correntes, A parte cênica. Sim. Então, aí tá, beleza. Aí fez o teatro todo, aí depois teve a palavra, o Ministério de Louvor, palavra e tudo mais. Então, essa encenação que eles fizeram é pecado? Essa é minha informação. Então, isso que eu a queria- primeira coisa não existe, claro que existe, mas não tente entender a coisa como é pecado ou não é pecado. Tá. Certo? A segunda coisa qual foi o resultado daquilo ali? O resultado foi, nossa, é uma peça cênica linda, é uma forma de arte, como o balé de Bolshoi e tal, parabéns para ele, legal, continua o culto. O resultado daquela peça foi, poxa, isso me tocou e me fez me arrepender dos meus pecados e pessoas se converterem e tudo mais. Nossa, mas eu pensei, porque eu sinceramente, porque era assim, acho que o tema da peça era se você se converteu e voltou para o mundo, aí 7 vezes vai ficar ruim, 7 demônios entram, sei lá, quando a casa está limpa, tudo mais, ele limpar a casa, tudo mais. Aí esse rapaz, ele se converteu, aí mostrou a conversão dele, e aí ele foi e voltou para o mundo. Aí disse que ele voltou para a igreja, ele voltou 7 vezes pior, e foi assim que ele entrou. E isso que eu entendi. Esse foi deixa eu falar o aqui. tema da peça. Dentro do que a irmã falou do movimento do Espírito Santo, que só pula, rebola e faz facultar, quando eu cheguei aqui, fui enviado para cá, eu estava na Marca Estrada, em 2012, eu encarei uma situação muito difícil aqui. Tinha 2 irmãs, não vou citar nome, e para mostrar que estava sendo movida pelo Espírito na hora da pregação, do louvor, do balá, fazia aquela cena e se importava tudo. Que barulho. Eu fiquei pensando assim, o Espírito Santo é espírito de quê? De gozo, de paz, alegria, ou ele te faz sentir dor, ele te machuca? Então quem estava agindo ali?
ou era a carne, ou era o demônio, gente. Porque para mim mostrar que eu estou cheio do Espírito Santo, eu não preciso subir na parede, fazer cara feia, fazer gesto. Não precisa disso. Então o que nós tivemos que fazer? Entrar com essa aqui, porque era falta de Bíblia, falta de conhecimento da palavra. E o que você falou, Letícia, você falou, então o Espírito Santo baixa, o Espírito Santo não baixa ninguém, ele mora. Não, eu sei. Então assim, por que o Espírito Santo, ele te leva a ficar incontrolado e a pular, a rodar, cair no chão, dar cambalhota? Se você tem controle. E só no domingo, meio-dia, e não quando você está no ônibus, por exemplo. Ou quando você está na rua. Por que só dentro da igreja? Se ele mora dentro de você e Deus está com você em todos os lugares. Então isso é completamente errado. Por favor, rejeite todo qualquer tipo de manifestação dessa. Fala, rápido, tem o Robert que tem para falar. Fala, mas vamos ser breves, senão Isso que eu ia falar, é muito polêmico essa coisa de como você vê a dança, é muito polêmico. Eu particularmente acho que dança na igreja não cabe, em mim, na minha cabeça, não cabe. Mas enfim, cada um tem o seu ponto de vista, né? Com exceções, né? Óbvio. E a outra coisa é o seguinte, em relação a essas coisas de pular. A primeira vez que eu fui numa igreja, quando eu me converti, eu me choquei muito, eu fiquei apavorada. A palavra foi essa, apavorada, porque eu não sabia dessas coisas de pular, de gritar. Aí uma pessoa começou a fazer isso lá no Brasil. E eu fui ficando assim, encolhida na cadeira, e eu disse, Jesus, é isso que é o Espírito Santo, é isso que é... Se fosse, eu não quero. Aí eu disse, porque a pessoa gritava, aí outra segurava, eu fiquei apavorada, eu disse, pelo amor de Deus, o que é? Aí eu disse, Só um minuto aqui. Irmão, só um minuto. Eu acho que isso é... Um navio dentro do oceano não tem problema nenhum. Certo? Colocou o navio no oceano não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que a água começa a entrar no navio, vai ter problema, ele vai afundar. Então nós não temos que ficar olhando, se a palavra de Deus, se ela não preencher o ser humano, nada vai preencher, não vai ser dança, não vai ser teatro, não vai ser nada para preencher. É a palavra de Deus, isso aqui é o manual do ser humano. Então tudo que eu preciso para minha vida está aqui, ó. Não preciso correr atrás de teatro, não. Sai de novo. A gente mudou o foco. Deus abençoe. A finalidade da Bíblia é isso. Eu vou deixar a Bíblia em casa, esquecer ela. Até a Bíblia se ensina não para a procedência maligna e não uma conjunção entre a igreja e o mundo. Não pode ter. Não pode ter. Não entendi, pastor. O que ele disse que não tem consenso à igreja, né? O mundo, você diz, não amei. E eu não estou aqui para julgar o que é certo e errado, isso é função de Deus. Eu estou aqui para servir Ele. Aleluia. Isso, no meu coração, isso aqui está agradando. Ele não fala assim, não. E a Bíblia está aí, senão não é isso aí. Gente, vocês estão entendendo o motivo da escola dominical? Aleluia. Vocês estão entendendo por que tem que chegar aqui 10 horas da manhã e a gente discutir, igual está discutindo aqui? Discutir no bom sentido. Tá? Debater. Isso é importante. Olha, isso é uma escola dominical. Isso é. Isso é a questão que eu perguntei ao irmão no começo, sinceridade. Sim. Tá entendendo? Então, é para isso que nós estamos aqui. Não se acanhe e também não vamos sair daqui com o coração. Nós estamos numa escola. E nós estamos aprendendo, estamos vendo o que os irmãos estão pensando, os irmãos estão vendo o que o pastor pensa, o que eu penso. A opinião. E vamos lá. Só que o que prevalece é o que o nosso irmão disse agora aqui. A Bíblia. Ponto. Se você vai gostar ou se você não vai gostar, aí me desculpe, a sinceridade, não estou me importando com isso. Não, a sinceridade. Amém? Fala, pra gente continuar, senão a gente vai ficar aqui o dia todo. Sim, eu concordo totalmente com o irmão, concordo totalmente. Só que nós estamos aqui realmente para aprender e nós estamos também aberto, né? A gente pode falar, mas, exatamente. A minha pergunta não foi se assim, não, porque não é bíblico, então não vamos colocar na igreja.
é bíblico e pronto. Mas a minha pergunta é, são várias igrejas fazendo isso, crianças crescem fazendo teatro dentro da igreja, crianças crescem dançando dentro da igreja. E essas crianças, elas vão crescer e vão virar adultos. Então, o que nós vamos ensinar? Por que não ensina desde criança? Né? Então, mas essa é a minha pergunta. Não, mas vai fazer parte da cultura Então, delas. mas essa é a minha pergunta, porque tipo assim, eu vi essa peça de teatro, fiquei impressionada assim, mas eu estava dentro da igreja. Se vocês não tivessem entrado nesse assunto agora, pra mim até hoje, lindo, entendeu? Enfim, vamos deixar botar. ele terminar agora, Vamos fazer o senão seguinte. tá. Vamos orar a Deus, tá? O que é bíblico, como você já falou, o Robert falou, entendeu? Não vamos ficar comparando o que mas e as outras igrejas que fazem? Nós estamos numa igreja Eu não estou diferente. comparando, irmão. Amém. Eu não tô comparando. Amém. Vamos terminar? Não vamos ficar comparando. Porque vai crescer fazendo, porque vai não sei o quê. A Bíblia está sendo falada hoje e nós estamos aprendendo hoje. Aleluia. Então, vamos levar isso para frente. Tá? Faço minhas as suas palavras. Se a palavra de Deus não te preencher, o que vai te preencher? Ponto. Amém? Amém. Então tá. Então nós vamos encerrar a lição porque já passamos muito da hora ali. Porém... Está 6 minutos adiantado. Tá. 33 agora. Oi? 11:33. 33? Tá. Bom, a forma que Davi entrou em Jerusalém levou a Mical a se escandalizar. Tá? Pelo fato dele estar saltitando em frente às servas, em frente ao povo de Israel, aquilo constrangiu ela. Só que Davi, quando chega à sua casa, Davi chama a atenção dela, fala, olha, por que eu não vou adorar o meu Deus? Só que aí entra o ponto que a gente discutiu até agora. A forma que Davi fez foi uma forma que ele se entregou enquanto a arca entrava em Jerusalém. Ele se entregou, e não só nesse momento, mas Davi se entregava na presença de Deus. Agora, o ponto que eu quero extrair daqui, para nossas vidas, é isso. O povo tem vindo à igreja, mas não tem se entregado na presença de Deus. O povo tem vindo para a igreja porque tem que vir para a igreja. O povo tem vindo na igreja, principalmente nos domingos, porque hoje é domingo, já estou muito tempo sem ir à igreja, se eu não for na igreja o pastor vai me ligar, porque eu não... Mas não estão se entregando. Davi, quando adorava a Deus, Davi se entregava na presença de Deus. Aleluia. Davi não estava se importando com que A e B ia dizer, mas Davi, ele se entregava de coração porque Davi amava as coisas de Deus. Aleluia. Davi amava, tá? E nós podemos puxar, extrair isso, absorver para as nossas vidas esse exemplo, quando ele se entregava na presença de Deus, tá? O nosso terceiro e último tópico, eu vou ser bem breve, bem resumido, tá? Davi, como a gente disse lá no começo, foi um grande líder militar. Só que Davi era um grande líder militar porque Davi estava sobre as mãos de Deus, debaixo das mãos de Deus. Davi estava sob a orientação de Deus a todo tempo. Davi ele não saía para uma guerra sem que tivesse a aprovação de Deus. Davi buscava a orientação de Deus para guerrear. O que isso ocasionava? Davi conseguia vencer todos os exércitos que se levantavam contra ele, porque Deus era com ele. Aleluia. E ainda a Bíblia diz, se você for ler o capítulo 8, por exemplo, segundo Samuel, as batalhas de Davi, lá em Crônicas, as batalhas de Davi, você vai ver que há muitos povos, tá, que guerreou contra Davi, os que não morreram, passaram a servir Davi, ainda levaram presentes para Davi. Outros povos, tá, que tinha contenda com o povo que Davi guerreou, se aliava a Davi agradecendo, falando, quantos anos esse povo se levantou contra mim e você agora colocou um fim. Está aqui o nosso presente, receba a nossa gratidão. E se aliava a Davi. O reinado de Davi atingiu
toda a redondeza gentílica, tá? Que se expandiu por conta da forma que ele liderava. Mas o ponto é sempre debaixo da orientação de Deus. Aleluia. Sempre sob o controle de Deus. Davi ele não teria sucesso se ele fosse por conta própria, mas sim com Deus no controle. Davi, aonde passava, Davi vencia tudo. Por exemplo, venceu os filisteus, moabitas, sírios, edomitas e por aí vai. Entende? Aonde Davi passava, ele vencia, mas porque Deus era com Davi. Tá? Davi foi um rei que ele era administrador. Tá? Isso é importantíssimo na obra de Deus, nós vamos entender. Tá? Davi ele administrava. Davi ele pegou e botou um chefe de guerra. Davi ele pegou e botou um cronista, um historiador. Davi pegou e colocou um servo para anotar todas as coisas. Dividiu as tropas. Davi ele delegou as funções. Só que ninguém agia de forma anônima, de forma Individual. como é que ele fala aqui, gente? Oh meu Deus, fugiu a palavra. Autônoma. Ninguém era autônomo. Os seus subordinados só agia sob a orientação de Davi. E Davi só agia sob a orientação de Deus. Então não tinha o que dar errado. Ninguém fazia nada se Davi não chegasse e falasse assim, pode fazer. Todos eram submissos a Davi. Porém, Davi não ficou com tudo em suas mãos. Davi delegava. Davi, como eu disse lá no começo, criou uma equipe onde ele podia confiar e essa equipe ajudava, de uma certa forma, a administrar todo o reino. E daí o sucesso de Davi. Podemos trazer para os nossos dias. É somente um pastor? Não, no seu dia a dia. Pessoas que trabalham com você, no seu trabalho, se você por acaso está à frente de alguma equipe, aplique isso na sua vida, delegue, aprenda a administrar, para que as coisas funcionem no seu dia a dia, no seu lar, com a sua despensa, com a sua vida financeira. Aprenda a administrar sob a orientação de Deus. Aleluia. E as coisas vão funcionar. Tá? Por último, para a gente encerrar, Davi ele fez algumas mudanças no culto público. Eu não vou ler, tá? Mas os irmãos anotem e leiam em casa. Por exemplo, os irmãos podem ler o capítulo 23 de 1 Crônicas. Lá de 1 Crônicas, capítulo 23. Tá? Davi fez as mudanças no culto. Dentro dessas mudanças, tá? A gente vê a reverência que Davi tinha para as coisas, com as coisas de Deus. A reverência, o cuidado de ter cada coisa no seu lugar certo, de cada pessoa fazer a sua função certa dentro da obra de Deus. Para a gente encerrar, o que eu aprendi aqui nesse ponto? Uma coisa que eu até conversei com o diácono Diego, acho que cheguei a conversar com o Ministério de Louvor aqui. Nós, quando viemos para o culto, tá? Quando nós viemos para o culto, aqui, 4 paredes aos olhos dos homens, mas porque é onde nos reunimos para servir, para adorar, para aprender. Quando nós passamos dessa porta para dentro, deve existir em nós uma reverência. Aleluia. Você não está numa praça pública. Você não está entrando num âmbito, você não está entrando na prefeitura, e mesmo que você for entrar nesse lugar, você já tem que entrar com uma certa... Você não pode entrar gritando, pulando, zoneando, porque a segurança vai vir e vai te jogar para fora. Se não chamar a polícia e te botar preso. A casa de Deus é muito mais. As coisas para Deus têm que ser organizadas. Aleluia. Você quer uma oportunidade? Você quer cantar um hino? Venha com o hino preparado de casa. Você quer ler um versículo na hora da oportunidade? Já venha com um versículo separado de casa.
Não chega aqui na frente e fala, ai, não sei, eu queria cantar um hino. Não, isso aqui é para Deus. Cadê a reverência? Avisa pra gente ouvir, né? Cadê a reverência? Cadê a organização? As pessoas hoje não estão se preocupando, porque nós estamos no tempo da graça, Jesus intercede por mim e vem de qualquer maneira. Não, o Deus não mudou, o culto a Ele não mudou, é o mesmo. Cadê a reverência? Pessoas que entram aqui nessa igreja e não desligam nem o celular, no meio do culto o celular está tocando. Será que não é capaz de botar no mute para não atrapalhar o culto? Porque eu estou esperando uma ligação. E o seu momento de adorar a Deus? Que espere ligação. Será que a pessoa não sabe que você está separado nesse momento? Cadê a sua reverência? As pessoas estão vindo de qualquer maneira. Levanta a hora que quer, anda no meio da... Olha, eu aprendi que quando a palavra está sendo lida, não se anda pela igreja. A gente nem entrava pela porta da igreja enquanto não acabasse a leitura bíblica. A gente tinha que esperar na porta a leitura bíblica acabar, aí podia entrar. O porteiro não deixava a gente entrar. Uma reverência com a palavra. Aleluia. Na hora da pregação, não podia levantar para beber água no banheiro. Segura a tua onda no teu lugar. É a palavra de Deus. Isso tem se perdido no meio da igreja. Aí reclama, porque eu vou na igreja, poxa, 40 minutos, 3 dias de viagem chegando na igreja, e sai de lá a mesma coisa. Mas você não se prepara, você não tem respeito pelas coisas de Deus. A gente alivia quando a pessoa não conhece a Cristo, não é evangélica, aí chega aqui, tá? Então, nós temos que receber com todo carinho. Agora você está aqui na igreja todo dia, está aprendendo todo dia, e parece que está ignorando. Davi teve sucesso porque ele reverenciava as coisas de Deus. Aleluia. Então aplique isso na sua vida. Quando você vier para o culto e passar dessa porta para dentro, aqui é um santuário, aqui é um local onde nós buscamos a presença de Deus. Aonde estão 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Aleluia. Se você for receber alguém importante na sua casa, você vai limpar a casa toda, você vai preparar tudo, você vai ficar preocupado de não queimar a comida, você vai ficar preocupado de receber bem, de ter que dar bem, de a pessoa ficar satisfeita. E aqui o nosso convidado é Jesus Cristo. Aleluia. O que você vai fazer para receber o bem? Aqui o Espírito Santo que opera em nosso meio. O que você vai fazer para que ele se sinta à vontade no nosso meio? Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.